Amiguinhos, hoje nós vamos aprender a escrever uma carta amigável. Eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer para escrever uma ótima e completa carta amigável, tá bem? Então vamos lá, começar. Começando a carta. Como escrever uma carta amigável? Começando a carta, você tem que pôr a data, o dia, o mês e o ano que você está escrevendo a carta. Na dúvida de por onde começar, comece escrevendo a data no canto esquerdo do papel. Muitas pessoas gostam de guardar as cartas por anos, e a sinalização da data é uma forma de relembrar a época em que foi escrita. A Miss Ortega mesmo, eu tenho um saquinho onde eu guardei todas as minhas cartas de quando eu era da idade de vocês. Eu tenho carta dos meus amiguinhos, da minha vozinha, das minhas primas, dos meus primos, e é tão legal rever, a gente escrevia tão diferente em outra idade, vocês vão ver isso também, tá bem? Depois da data, escreva uma saudação, por exemplo, olá, né? Ou oi. O começo da carta, seja ela escrita à mão ou digitada no computador, é a saudação inicial. É nessa parte que você cita o nome da pessoa para quem está escrevendo, como você pode escrever querida Emília, ou olá sobrinha, olá priminho, né? Sei lá. Então, primeiro a data, a saudação, agora a primeira parte da carta. Comece com boas notícias. O primeiro parágrafo de uma carta amigável deve ter um tom acolhedor e agradável. É justamente esse início do texto que dita o tom da carta, informando quem vai receber, que é o destinatário, se o conteúdo da carta é mais leve, sério ou voltado para os negócios. Use as primeiras linhas para uma saudação mais completa, mais extensa, para contar uma piada ou para falar sobre o tempo. Sempre algo positivo, não é? Compartilhe novidades e informações pessoais na segunda parte, no segundo parágrafo. Essa é a parte do assunto principal que você vai daí dizer o que você realmente quer que a pessoa saiba. Você vai dizer o propósito de você estar escrevendo a carta. Porque você está escrevendo para uma pessoa, ou para essa pessoa, para retomar o contato com um amigo, vai ver que você está escrevendo para um amigo que você não vê há muito tempo, então tem que ser um parágrafo bem pessoal, né? O número 3, parágrafo número 3, fale sobre coisas relevantes para a pessoa, que sejam importantes para a pessoa. Por exemplo, quais eram os interesses do seu amigo na época em que vocês se falaram pela primeira vez? Ele estava terminando o relacionamento ou estava passando por uma fase complicada no time de futebol? Você tem que referir a vida dele para mostrar que você se interessa e se importa com ele, tá bem? Outra ideia no terceiro parágrafo é de falar algo, escrever algo que vocês têm em comum, né, que vocês gostam. Por exemplo, artes, política, atualidades ou qualquer outro tema que seja do agrado de vocês dois. Dê também sugestões de filmes que você assistiu ou livros que você leu e recomende. Compartilhar boas informações é sempre positivo, né? Mesmo que seja uma carta de um tema sério, você pode também deixar essa carta agradável, não tão séria assim, né? Finalizando a carta, último parágrafo. Faça as considerações finais. O último parágrafo geralmente tem um tom mais leve do que o restante da carta. Aproveite para encerrar desejando coisas boas e deixando um sentimento positivo para o seu amigo. E você vai explicar o propósito da carta, né? Nesse parágrafo. Se tiver convidado seu amigo para uma festa, escreva: espero que você possa vir. Caso a intenção seja apenas a de desejar coisas boas, escreva: torço para que tudo esteja bem, ou algo com esse efeito. Incentive seu amigo a responder. Escreva assim no final: espero receber notícias suas em breve, ou aguardo a sua resposta. Daí no final, encerre, né, a carta
O final da carta deve transmitir o tom do restante do texto, assim como os cumprimentos iniciais, a sua proximidade com a pessoa, é o que vai determinar o desfecho final da carta. Não se esqueça de assinar o seu nome, né? Para cartas mais formais, assim, se é para um chefe ou uma pessoa assim mais de idade, encerre a carta com cordialmente ou atenciosamente. Para as cartas mais casuais, assim, para os amigos de vocês, assim, uma pessoa que você conhece muito, escreva até mais ou tudo de bom. E se tiver ainda mais intimidade com a pessoa, use beijos ou com amor. Inclua um PS no final da carta, tá vendo? PS. No PS, o texto que segue após o encerramento da carta, as pessoas costumam escrever piadas ou coisas que não são importantes o bastante para ocupar um parágrafo. Qualquer que seja o caso, tente dar o mesmo tom do restante da correspondência. Dicas: releia o texto depois que você terminar de escrever a carta para verificar se não há erros de ortografia, porque é muito feio você mandar uma carta com erros de ortografia, porque a pessoa que vai receber vai falar: nossa, essa pessoa não tem educação, essa pessoa não sabe escrever direito. Revise antes de enviar. Nós estamos fazendo isso todas as semanas. Revisar o trabalho que você está fazendo, revisar a escrita, não é? Revisar aqui, no caso, a carta. Tá bem? E é isso, então. Assim que nós escrevemos uma carta amigável. Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa. E agora é hora de vocês voltarem para os seus trabalhos e escreverem a carta amigável de vocês. Se vocês não se lembrarem de todas as partes, voltem a esse vídeo para ter um pouquinho de ajuda, tá bem? Então, até mais.